O ano de 1924 foi um ano muito conturbado na história do Brasil. A insatisfação com o governo, que favorecia somente aos ricos, era tamanha que vários brasileiros resolveram arriscar suas vidas, pegarem armas e fazer uma revolução. Você sabia que os militares de São Paulo se rebelaram e controlaram boa parte do estado? Você sabia que no Amazonas formou-se a Comuna de Manaus e ela ficou mais de um mês sem se subordinar ao presidente do país? Acompanhe este episódio até o final e entenda como foi essa história. E se você é estudante e quer aprender história de um jeito fácil, inscreva-se já no nosso canal. Se você acha que já sabe muito de história, inscreva-se também, porque este e meus outros episódios podem surpreender você. Eu sou o professor Luiz Felipe e você está no... História Rápida. Em 5 de julho de 1922, a revolta do Forte de Copacabana, que tinha a intenção de impedir a posse de Arthur Bernardes como presidente do Brasil e acabar com o voto de Cabresto, falhou. Mas os ideais de tornar o Brasil um país mais democrático não morreram com essa derrota. Exatamente 2 anos depois, em 5 de julho de 1924, em São Paulo, aconteceu a segunda revolta tenentista. O tenente Eduardo Gomes e o capitão Juarez Távora, que estavam na revolta do Forte de Copacabana, estavam atuando em São Paulo. Eles se uniram ao major Miguel Costa e vários outros tenentes e soldados. A maioria dos quartéis da cidade aderiram à revolta e guerrearam contra os quartéis que foram contra. Nas ruas da cidade, barricadas foram formadas, metralhadoras foram usadas e o cenário parecia um campo de guerra. Quando a revolta começou, os rebeldes tomaram a sede do governo estadual. O presidente do estado de São Paulo, que equivale ao cargo de governador hoje em dia, fugiu. O plano dos tenentistas era conquistar o estado de São Paulo e depois o Rio de Janeiro. Queriam tirar Arthur Bernardes da presidência, tornar o voto secreto e tornar obrigatório ao governo oferecer vagas em escolas públicas de nível básico para toda a população brasileira. Assim, pretendia-se garantir que as futuras eleições seriam feitas de maneira mais consciente e sem a influência dos coronéis. Os rebeldes diziam que iam republicanizar a República. Se você ainda não sabe como os coronéis influenciavam o resultado das eleições na República Velha, então clique aqui, que quando este vídeo acabar, automaticamente começará para você o vídeo em que eu explico como isso era feito. No estado de São Paulo, as cidades de Campinas, Jundiaí, Itu, São Carlos, Botucatu, Araras, São José do Rio Preto e Pirassununga também tiveram suas prefeituras tomadas por militares. Ao longo de 23 dias, a cidade de São Paulo ficou sob controle dos líderes rebeldes, o major Miguel Costa e o general Isidoro Dias Lopes. O presidente enviou homens de sua confiança do Exército do Brasil para retomar as cidades insubordinadas. Para isso, contava com um segmento da aviação militar. Os aviões do Exército sobrevoaram e bombardearam os bairros operários e o centro da cidade, destruindo casas e fábricas. 503 pessoas morreram e 4.846 ficaram feridas. As estações de trem ficaram superlotadas. Cerca de 212 mil pessoas fugiram de trem para o interior com medo de morrer nos bombardeios. A população faminta saqueou lojas e depósitos de fábrica. No dia 23 de julho, ocorreu outro levante militar com apoio de civis, desta vez em Manaus. Era a chamada Comuna de Manaus. O exército do Amazonas prendeu políticos e assumiu o controle da cidade e do estado. 3 dias depois, em 26 de julho, o Forte de Óbidos, no Pará, se uniu aos rebeldes. Essa era uma conquista estratégica importante, porque esse forte era capaz de controlar quem passava pelo rio Amazonas em direção a Manaus. Eles pretendiam expandir a conquista por outros estados em apoio aos rebeldes de São Paulo. Também houve outros levantes militares no Pará, Piauí, Sergipe e Mato Grosso, mas foram desmobilizados rapidamente pelas tropas leais ao presidente Arthur Bernardes. Em 28 de julho, sem ter como combater os aviões e vendo a cidade ser arrasada, o general Isidoro e seus homens resolveram ir de encontro ao inimigo. Descobriram que os aviões do exército estavam pousados na cidade de Três Lagoas e foram para lá tentar derrotá-los no chão. Neste confronto, as tropas rebeldes perderam 1/3 de seus homens. Alguns morreram, alguns ficaram gravemente feridos e outros foram presos.
A cidade e o estado de São Paulo voltaram ao controle dos aliados do presidente. Restaram cerca de 3.500 rebeldes armados e alguns cavalos. Eles formaram a coluna Miguel Costa e ficaram foragidos. Com São Paulo pacificada, as tropas do exército dos aliados do presidente se deslocaram para combater os rebeldes da região norte. O levante do Amazonas foi o único que durou tempo suficiente para começar a colocar seus planos de governo em prática através da cobrança forçada de dívidas dos ricos. Em 26 de agosto, as tropas presidenciais retomaram o controle de Óbidos, no Pará. Em 28 de agosto, retomaram o controle de Manaus e do Amazonas. Os líderes da comuna de Manaus foram presos, mas foram homenageados pela população manauense. Como a população não aceitaria que o governo voltasse para o antigo presidente do estado, outro político foi nomeado para governar até as eleições seguintes, que foi em 1926. Somando a Revolta Paulista, a Comuna de Manaus e os outros levantes, cerca de 10.000 pessoas foram presas para evitar um golpe de Estado. Em 28 de outubro, no Rio Grande do Sul, outro batalhão do exército se insubordinou para dar continuidade à tentativa de revolucionar o país. Era a Coluna Prestes. Em abril de 1925, na cidade paranaense de Foz do Iguaçu, a coluna Miguel Costa e a coluna Prestes se uniram. Mas este é tema para outro episódio do História Rápida. Ainda faremos muitos outros episódios contando histórias incríveis que podem destruir e reconstruir seus conceitos históricos. Para ficar sabendo quando lançarmos novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Se você gostou, aperte no like, que isso ajuda o canal a ser divulgado e nos incentiva a fazer mais. O canal História Rápida está no YouTube e em agregadores de podcasts como Anchor, Google Podcasts e Spotify. No YouTube, temos muitos outros vídeos sobre a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha que você vai gostar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!